rádio que toca palhoça. Olá, estamos aqui com mais um programa Equilibrilho no ar e hoje eu estou aqui com Juliana Gomes. Juliana Gomes, que é empresária no ramo calçadista, tem uma loja online, Juliana Gomes Shoes, que inclusive são sapatos lindíssimos, você pode acompanhar lá o perfil dela, mas não somente por isso, ela tem uma história de vida sensacional. E o programa de hoje vai falar sobre autoestima, empoderamento feminino e entender o que é esse poder. Lembrando que nós estamos no mês de setembro. Setembro é o mês de combate e prevenção ao suicídio. E o que a autoestima tem a ver com isso? Tem muita coisa a ver e a gente vai então dar a honra da palavra a essa mulher maravilhosa. Ai, obrigada pela oportunidade, Fê, que prazer imenso vir aqui, ainda mais falar de um assunto tão incrível que é o empoderamento, a aceitação, principalmente no Setembro Amarelo, que a gente sabe que muitas mulheres, né, são muito feridas, são muito afetadas, não só mulheres, mas pessoas em gerais, né, que tem sua autoestima muito ferida, e é importante esse assunto também, né? É verdade. Gente, por que eu quis trazer a Ju? A Ju, ela tem, como eu falei pra vocês, uma história de vida de superação. E o equilíbrio é isso, né? É mostrar pra vocês a superação em meio às lutas, em meio às dores, porque a gente vê as pessoas radiantes, com um brilho, e a Ju tem esse brilho, né? Só que ela tem esse brilho, eu falei pra ela que ela é a menina dos olhos de Deus, porque ela realmente, a gente mostra o que a gente tá dentro de nós. Aquilo que existe dentro de nós é quem verdadeiramente nós somos, independente das situações, independente das circunstâncias. Antes de nós chegarmos aqui, se vocês olharem, tem uma faixa maravilhosa aqui na mesa. Mas antes de nós chegarmos aqui para falar sobre essa faixa, eu quero que você me fale um pouquinho a gente vai resumir, mas um pouquinho lá da sua infância, sobre a tua história de superação, né? Tem um sotaque aí, você não é de Florianópolis, conte para nós. Então, Fê, eu tenho 34 anos, né? Eu sou nordestina, mas já moro há 13 anos aqui em Florianópolis. E essa questão de aceitação, de se autoconhecer, eu já passo desde a minha infância, né? Eu nasci em Pernambuco, Garanhuns, e com 1 ano de idade eu mudei para São Paulo. Meus pais mudaram para São Paulo, aquela coisa do nordestino que vai em busca sempre de uma vida melhor em São Paulo, né? E lá a gente teve, sim, uma infância muito boa, muito, como é que eu falo, abençoada, assim. Os meus pais sempre cristãos, né? E a gente trabalhava muito lá, os meus pais sempre trabalharam muito, a minha mãe era doméstica, o meu pai padeiro, mas paralelo, ele era feirante. Então, desde novinha, já comecei a ir pra feira junto com ele, a trabalhar na feira, vendendo desde lanche que o meu pai fazia, a verduras no Ceasa. Então, com 8 anos de idade, meu pai já me acordava cedo. Às vezes eu queria ficar assistindo desenho, né, aquela coisa de criança, mas eu tinha que ir pra feira trabalhar com meu pai, né? E eu trabalhava lá com ele. E essa questão, por exemplo, do peso eu sempre tive, né, desde a infância. E a gente sempre cresce com aqueles comentários, né, maldosos das pessoas, de tentar ferir e tal. Mas eu não sofri muito isso na minha infância, não. Foi mais uma questão de adolescência, da juventude. Então, a gente passou uma infância dentro do que os meus pais podiam nos proporcionar, uma infância boa, né? Por mais que a minha mãe era doméstica, mas nunca faltou, sempre trabalhou muito. Às vezes eu sentia muito a ausência dela como uma presença de mulher, né, pra mim. Eu digo muito que eu admiro muito a história dela, eu admiro e honro. Hoje eu me inspiro muito nela porque ela sempre foi muito determinada. Ela vendia aqueles chup-chup geladinhos, assim, que ela disse que ela ia comprar a nossa casa vendendo isso, e ela comprou a nossa casa vendendo isso, trabalhando. Eu sentia um pouco da ausência dela como mãe, né, pra estar ali na questão de menina, que o meu pai era que cuidava do meu cabelo, meu pai que me dava banho, que cortava minha unha, que levava pra escola, que fazia minha lancheirinha. Mas eu tive muita referência dela como uma mulher que sempre batalhou, porque ela não queria que os filhos sofressem o que ela sofreu na infância, né?
E passou um tempo ali com uns 9 anos, com uns 10 anos de idade, a gente mudou novamente para Pernambuco. E ali as coisas se tornaram um pouco mais difíceis, né? Porque aí a gente foi morar de aluguel e teve toda aquela questão da falta de emprego. E o meu pai sempre batalhou muito, em Pernambuco também. E a minha mãe até conseguia, teve uma época que a gente ficou, que eles ficaram desempregados, e foi aí onde a gente começou a passar muita necessidade, assim, sabe? Uma escassez muito grande. Só que eu sempre tive muita fé, Fê, muita fé. Eu Quantos anos tu tinha, mais ou menos, nessa época de escassez, que vocês voltaram, retornaram a Pernambuco? Já tava uns 12 anos de idade ali. Já, Entendi, né? Perfeitamente o que tá acontecendo. Sim, sim. Eu via muito meu pai, por exemplo, ter que pegar os últimos legumes da geladeira e botar bastante água na panela e dizer que tava fazendo uma sopa pra gente. E a gente tinha que comer aquilo de manhã, de tarde, à noite. E ia pra escola, e ali começou a questão, eu lembro muito disso, de não ter o sapato pra ir pra escola. De às vezes não ter como ir pra escola porque não tinha o sapato, né, pra ir. E a gente tinha, às vezes, familiar de perto que ajudava, né, que dava alguma coisa pra gente comer. Mas o meu pai sempre ensinava a gente na questão da fé, de que, assim, Deus vai suprir, vai aparecer de alguma forma. E Deus, ele nunca deixou a gente dormir realmente de barriga vazia, sabe? Ele sempre supria de um lado ou de outro, Deus usava alguém. E eu aprendi muito isso, a viver na dependência de Deus, sabe? A entender o que é viver na dependência de Deus. É muito doido, porque hoje, na verdade, ser empreendedor, as pessoas não se dão muita conta disso, mas ser empreendedor também é você viver 100% da dependência de Deus, porque todos os empreendedores que eu conheci ou que eu tive a oportunidade de dar mentoria, quando eles tentaram ser empreendedor pela força do braço, eles não conseguiam, e quando eles entendiam que ser empreendedor pela força de Deus, as coisas aconteciam. Então, ver essa tua história, olha que você não tinha o sapato para ir para a escola, isso é o que mais te recorda, e hoje você tem uma loja de sapatos. É isso mesmo, hoje eu tenho a loja de sapatos, e teve vários episódios assim. Eu lembro que dentro desse período ali, a gente morava em uma cidade e a gente mudou para outra que era perto da família adotiva da minha mãe, onde ela achou que seria mais acolhida, e não foi bem assim, né? Mas ali os meus pais também batalhando sempre diante de muita fé, de muita oração, sempre me ensinando muito isso, a questão da dependência. Às vezes faltava o dinheiro, era a última comida da noite, meu pai dizia assim, vamos orar antes de dormir todo mundo, que amanhã vai ter o café da manhã. Sempre. Nossa, que história linda do seu pai. Sempre com aquela fé, sabe? E no outro dia Deus mandava alguém, olha, eu passei aqui, eu senti de trazer isso, eu senti de trazer aquilo. Nós fomos morar perto de uma senhorinha que ela cuidou muito da gente. Desde São Paulo ela já era vizinha nossa, e ela, lá nessa cidade em Pernambuco, ela também era vizinha nossa, que ela já tinha mudado, né? E aí os meus pais, Deus abençoou, e os meus pais conseguiram montar uma padaria lá na nossa cidade. E não pense que eles empreendendo foi mais fácil, parece que foi mais difícil. Aí veio aquela época de adolescência, de juventude, que vem os conflitos na cabeça. Hoje eu entendo que a gente vivia num meio tóxico. Eu vivi um tempo de muita, eu não digo de intimidade com Deus, de religiosidade. Eu acho que eu vivia uma religiosidade, eu não conhecia realmente o que era ter intimidade com Deus de verdade. Em que sentido, assim, você fala que vivia uma religiosidade? Eu vivia para agradar as pessoas da igreja. Entendi. Da igreja. E era o local que mais me feriu. Mais me feriu. Mas eu achava que eu tinha que estar ali, porque senão dali eu iria pro inferno, aquela coisa, aquele tabu que a gente tem, né, de não conhecer a graça, de não entender o amor verdadeiro. Mas chegou uma época que eu me revoltei e saí da igreja, né, e foi nessa época que muita coisa aconteceu na minha vida, mas eu sempre com uma promessa de Deus na minha vida, de que Deus iria se levantar na minha vida, e foi aonde eu vim morar. Esses funcionários do meu pai, uma funcionária do meu pai na padaria, veio embora para Florianópolis, que as filhas dela já moravam aqui. E ela me chamou, me convidou para vir para Florianópolis, né? E eu ali, uns 18, 19 anos, eu falei, eu vou. E ela falou assim, eu te empresto o dinheiro da passagem e você vem.
E eu vim, amiga, com a cara e com a coragem pra cá. Desembarquei aqui com minha bolsinha. Detalhe, com a minha bolsa de sapatos, porque eu sempre fui muito apaixonada. Então eu tinha tipo uns 5 pares de sapato na bolsa, eu não sabia o clima, não sabia que roupa que trazia. E eu tinha R$60. Era o dinheiro que eu cheguei aqui, assim. Gente, me arrepiei. Nada. Me arrepiei completamente. Tu vem com os teus sapatos. Os meus sapatos que depois de já terem passado, né? Depois de já ter passado, né, por tanto desafio de não ter como ir pra escola porque não tinha um calçado, você começou a trabalhar e comprou sapato. Comprar sapato. Amiga, teve uma época que eu lembro que eu peguei um chinelinho emprestado de uma prima e eu tava trabalhando na padaria do meu pai nesse dia e era uma quarta, lá é feira livre e muito movimento. E ela chegou na padaria, ela viu que eu tava com aquele, ela falou assim, tá, você não vai me devolver o meu chinelinho? E eu não tinha outro chinelinho pra calçar. Porque por mais que eu trabalhava com os meus pais, mas o dinheiro da padaria era muito contado, sabe? Tipo, era pra comprar o trigo, era pra comprar os produtos pra planificação, não podia mexer. E aí ela fez eu ficar descalça trabalhando e levou o chinelo. E aquilo ali, tipo, no final do dia eu ter que contar as moedinhas pra ver se eu conseguia comprar um chinelo havaiano e eu não tinha. E eu lembro que eu esperei fechar a padaria 9h da noite. Pra subir pra casa sem ninguém ver eu passar, porque eu ia passar descalça. E dói, sabe? Dói. Mas quando eu comecei a trabalhar, assim, a ganhar meu dinheirinho, eu fiquei a louca dos sapatos, né? De comprar sapato. Porque eu acho que a gente tenta suprir... Mas o que você fez? Você passou pra ninguém te ver? Você subiu? Eu passei, subi pra minha casa, sem ninguém ver. No outro dia eu vim trabalhar com o chinelinho do meu irmão, né? Daí eu falei pro meu pai, e meu pai foi lá e conseguiu comprar uma sandália havaiana. E tinha uma loja de sapatos na cidade... que eram amigos do meu pai, e o meu pai falou pra eles... Engraçado, que Deus traz à memória as coisas pra gente, porque eu lembro que eu admirava demais aquela lojinha. Era uma lojinha modesta de sapatos, no meio da praça, e eu admirava muito aquela loja, sabe? Eu olhava aquela loja e dizia, nossa, que loja linda. E meu pai falou com eles pra comprar um sapato fiado pra mim, né? Pra ir pagando como ele podia. E assim foi. E aí a gente foi melhorando, foi trabalhando, foi crescendo, né? E tentando ajudar os meus pais o máximo que eu podia. E aí chegou uma hora que veio a separação dos meus pais. Foi um momento que chocou muito eu e o meu irmão. E eu falei, eu não quero mais ficar aqui, né? Naquela cidade pequena, onde eu já tinha sido muito magoada. Onde eu ouvia das pessoas que eu não ia ser ninguém. Ah, mas os filhos lá do fulano não vão ser ninguém, não vai dar nada na vida, né? Eu lembro das pessoas, das brincadeiras de mau gosto dentro da igreja mesmo, com a minha aparência, com o meu biotipo, com o meu corpo. Muito feio, muitas coisas assim. Que quando a gente começa a falar, vem a lembrança, né? Memória, na cabeça da gente, assim. Ah, mas eles nunca vão ser ninguém, preto e pobre nunca vai ser nada na vida, né? E assim foi. E quando eu quis sair, até o meu pai ficou meio revoltado quando eu vim embora. E ele falou, vai pra lá fazer o quê? Você trabalhou comigo a vida toda? Você vai pra lá lavar rechão? E eu falei, eu não vou pra lá lavar rechão. Mas eu cheguei aqui e eu fiz de tudo pra trabalhar. Eu cheguei a trabalhar em 3 empregos por dia. Eu saía às 6h da manhã, trabalhava no posto de gasolina até o meio-dia. Aí eu saía correndo, ia pra uma padaria, trabalhava da 1 às 7. E daí eu pegava 7 à meia-noite numa lanchonete. O cachorro quente que eles davam naquela lanchonete, eu partia no meio, eu jantava. E a outra metade eu comia no outro dia. Às vezes, para economizar o dinheiro do ônibus, eu dormia ali na Praça da Forquilinhas para dar o outro horário do outro emprego, para não perder o dinheiro do ônibus. E assim eu fui batalhando, né? E sempre aquele desejo e aquele anseio pela casa de Deus, por voltar à presença de Deus, né? Mas sempre muito magoada. Eu lembro que um dia eu tava num posto de gasolina e parou uma Kombi e desceu um pessoal assim e falou que precisava me abraçar, que Deus tinha mandado eles ali só para me abraçar. E que Deus tinha plano na minha vida ali. E eu acreditei muito nisso, assim, né? De vir embora, de vir pra minha terra, assim, da minha terra pra cá, por algum propósito. E nesse meio tempo eu conheci o Valério também, meu pai. Isso eu trouxe minha família pra cá, né? Típico dos nordestinos de sair arrastando a família. Eu trouxe minha família pra cá. Depois a minha mãe, né? E o meu pai veio depois, eles são separados, enfim. E o pai já aqui, que me apresentou o Valério, que hoje é o meu noivo, meu companheiro, né?
Mas quando eu saí de lá, eu lembro que Deus tinha feito uma promessa para minha vida, que eu iria para o outro lado do Brasil e que Deus iria me dar alguém que ia me tratar como uma princesa. E a gente chegou e dentro disso tudo, as coisas vão acontecendo para você desistir do seu propósito, para você não acreditar naquilo, pela carência e às vezes pelo medo. Também, Fê, eu tive relacionamentos tóxicos, abusivos, porque você começa a colocar na sua cabeça que pelo teu padrão tu não merece ser amada, tu nunca vai ter ninguém, tu acredita, né? Tu acredita que o teu corpo vai interferir em quem que você vai se relacionar. E isso eu me botava muito pra baixo, assim, muito, muito. E o pior de ouvir isso é que começou dentro da igreja. E você sabe que, na verdade, gente, se a gente for fazer uma base de estatísticas, né? Infelizmente, e eu nem vou dizer por estatísticas, porque como mentora cristã, o maior número de pessoas que eu atendo são pessoas frustradas de, infelizmente, uma parte, né? Não vamos dizer assim, não vou generalizar. Mas 50%, que já é muito, são pessoas que sofreram algum tipo de rejeição na própria casa de Deus. Mas se a gente for ao pé da Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Então, é muito complicado, gente. Eu acho que fica aqui como um alerta. Se você, de alguma forma, está machucado por causa de algum líder religioso, quando você está dentro da igreja, porque isso também já aconteceu comigo, olha para a cruz. Exatamente. Olha pra Jesus. Uma vez o meu esposo, ele tem uma sabedoria incrível e ele falou bem assim pra mim, porque eu também queria sair da igreja. E aí o meu esposo falou bem assim pra mim: as falhas humanas, elas não diminuem o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, se a gente for colocar na balança, muitas vezes, a falha humana e o poder de Deus, o que vai falar mais alto sobre a vida de uma liderança? Aquilo que Deus faz através da vida dela. Então, as falhas humanas, a gente coloca aqui pro lado porque todos nós somos falhos. Mas, naquele caso ali, você estava vivendo num ambiente tóxico que, infelizmente, os líderes talvez não tiveram um olhar atento para isso. E aí é que vai realmente acontecendo as dores, as frustrações, no lugar que você tá ali, porque a igreja não é lugar de santo, gente. A igreja é lugar de pessoas doentes. Certeza. Então, a gente tá ali para buscar refúgio, para buscar acalento, e às vezes acontece totalmente ao contrário. Então, eu acho que fica essa dica mais para liderança, que olhar com os olhos de amor e olhar com atenção para tudo que tá acontecendo ao redor, porque às vezes uma pessoa que entrou, ela pode nunca mais voltar por causa de um olhar. Por causa de uma falta de um abraço. Eu sinto muito temor nisso, sabe? Eu sinto temor na questão de cuidar com as vidas, entendeu? Eu tenho muito temor de magoar uma vida que tá ali resgatada, que precisa de ajuda, e eu ser a responsável por ela não estar vivendo a plenitude nos caminhos de Deus. Eu tenho muito temor disso. Até pela questão do que eu vivi, né? E eu sempre tive isso muito claro. De que eram as pessoas que me magoavam, que Deus não tinha nada a ver comigo, mas em um momento de realmente de fraqueza, de mudar pra cá, eu não tinha procurado nenhum lugar pra ficar, e aí é tudo que o inimigo quer, que a gente se afaste de vez e fique longe, né? Da presença. Até porque você estava machucada, né? Então você estava acreditando que a sua imagem refletia, que a sua imagem não era a imagem que era um padrão. Exatamente. Né? Porque a sociedade... Eu me lembro que quando eu vim morar em Florianópolis, eu pensei assim, gente, o que acontece com essas meninas? Porque, meu Deus, é um padrão, um estereótipo totalmente que... Oi? O que era aquilo, né? E aí, na verdade, existe aquela questão da qualidade de vida, de uma outra história que realmente é muito forte aqui em Florianópolis. Então, é natural que o corpo grite. Só que quando você vem de fora, você olha aquilo, você pensa... Meu Deus, eu achei que ia passar fome, gente. Porque eu tô perdida, vou passar fome nesse lugar. E aí você vê que, na verdade, não é essa questão. Você precisou se amar, se aceitar. E me encontrar também, assim, né? Me encontrar. Eu acho que a gente precisa entender, aprender a achar na gente o DNA de Deus na gente. E isso que eu não entendia. Eu não me via como filha de Deus, eu não entendia onde estava a minha identidade de filha, o meu posicionamento de filha. Então a Bíblia fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus, isso é independente do meu padrão de beleza. E só que faz muita diferença quando você entende o teu DNA, quando você acha a paternidade de Deus. E eu não tinha achado isso. Eu era aquela pessoa que vivia a religião que os meus pais me ensinaram.
mas eu nunca tinha tido a experiência. Então eu tive que vir para um lugar, ficar só, ficar sem meu pai, ficar sem minha mãe, vir para casa dos outros, morar na casa dos outros por um tempo, e aí começar a trabalhar igual uma louca para alugar o meu lugar e aquela coisa toda, né? E de repente encontrar uma pessoa também, dentre esses relacionamentos, eu tive uma pessoa que tóxica ao ponto de dizer que eu me arrumava demais para ser pobre. Você é pobre, por que você arruma tanto? Meu Deus. E aí você vê, cara, mas até não se arrumar, se você não se arruma, reclama, e daí tipo, você tem um relacionamento que a pessoa reclama de você se arrumar demais, né? E aí eu trabalhava, assim, enfim, comecei a trabalhar, e aí eu comecei a estudar também, que eu já tinha parado. E aí eu fui fazer um curso, eu comecei a trabalhar com uma corretora de imóveis como secretária. E aí me despertou o desejo do mercado imobiliário, e aí eu fui fazer o curso, né, de transação imobiliária, me formei, e aí comecei no mercado, não me identificava, e aí começou. Eu fui para enfermagem, não me identificava, trabalhei ainda um tempo cuidando de idosos, em casa de idosos. E chegou um tempo que daí eu comecei a frequentar, a voltar para os caminhos de Deus, através da minha mãe já aqui, e eu comecei a ter, de novo, aquela intimidade, a conhecer a graça de Deus, né, de outra forma, e aí esse alerta que você falou sobre os líderes faz toda a diferença, porque eu tive uma liderança a partir daí que me acolheu, que não olhou nada de defeitos do meu passado, da minha situação, e eles me acolheram, e eles me ensinaram com graça e com amor, e muitas vezes eu fui constrangida pela graça, sabe, pelo amor deles, porque antes eu tinha uma visão totalmente distorcida, religiosa demais, de que tudo que eu fazia era errado demais, era condenado demais, e eles me mostraram e me ensinaram que não precisava, eles me ditaram uma regra, para que eu fosse me moldando e eu fosse, né, e ali eu fui tendo eu mesma a minha intimidade, o meu encontro com Deus, e chegou um momento que eu já trabalhava ali. E aí, num certo período, eu fui trabalhar de telemarketing. Porque, gente, eu trabalhei em tudo que vocês imaginaram dessa vida. Porque eu tenho isso comigo, não sei se já de crescer, com os meus pais já me colocando sempre tão cedo pra trabalhar, que eu tinha que estar trabalhando. Eu não podia ter um horário vago pra minha vida, que eu tinha que ocupar de alguma forma. Trabalhar, preciso trabalhar. E aí, eu comecei. Gente, eu fui fazer faxina. E eu sou uma desastrada total, né? Não ia dar assim muito certo. Mentira, sério? Nossa, as coisas parecem que na minha mão caem assim de bobeira, sabe? E aí eu não sei nem cozinhar um ovo direito, mas eu fui trabalhar de merendeira numa escola. Ainda bem que o marido cozinha, né? Fui trabalhar de merendeira numa escola e tudo. Eu passei por muitos caminhos até me encontrar. Fui pro telemarketing, e aí no telemarketing ali eu já falei, não, tô saturada, já não aguento mais, 4 anos, e aí eu lembro que eu tinha pedi as contas, né, daí aconteceu que teve uma demanda de demissões que tava pra chegar, aquela época que o Brasil passou bastante crise, daí eu falei, me coloca 2015 junto. Isso? Não lembro agora. É que você tá há 13, a pessoa louca do empreendedorismo aqui, né, porque em 2015 eu passei um perrengue. Mas foi, passamos, né, um perrengue, mas eu acho que foi há pouco tempo agora, que eu não vou conseguir lembrar a data. Mas o que aconteceu? Eu pedi para ser demitida e eu já estava no final ali do seguro-desemprego. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E eu via sempre as palavras na igreja de tomar posição, de nananã, e eu falava, ai meu Deus, eu não consigo. E uma vez Deus usou o pastor para me falando que Deus me daria uma porta, que através dessa porta eu tocaria a vida de muitas mulheres, que seria uma oportunidade ali. E eu falava, Deus, eu não aguento mais orar, eu não sei mais o que fazer, você tem que escancarar para mim. E teve um domingo assim que foi muito profético, e eu declarei, eu falei assim, eu vou achar o meu propósito. E naquele dia eu sonhei com uma loja de sapatos, num domingo assim, eu sonhei com uma loja específica de sapatos, né, de sapatilha. Eu acordei no outro dia falando assim, meu Deus, Valério do céu, vou vender sapato. Pobre do Valério, meu Deus. Pobre do Valério, esse Valério, meu querido, um abraço pra ti. Eu sei que tu tens um passaporte direto pro céu, tá tudo certo, meu querido. Fique em paz que Deus tá olhando por ti. Porque eu imagino você dormir do lado de Juliana. E Juliana, Valério, eu pensei isso, né? Deve ser assim, coitado, gente. É sempre assim no susto ele, em tudo. É um querido, que ele vai pro céu direto.
E aí eu falei assim, vou vender sapato. Aí ele olhou pra mim, meio que rindo, porque ele falou assim, meu Deus, mais uma coisa. E eu falei, gente, ele não acreditou em mim. E ele foi trabalhar e eu liguei para um amigo meu, Hélio, você tá em casa? Ele falou, tô. Aí eu falei assim, olha, então eu preciso ir numa loja tal, ali no Cobrasol. Você me leva? Daí ele, levo. E ainda bem que eu fui com ele de carona, amiga, porque cheguei lá, olha só, tinha R$700 só na conta, tá? Só tinha R$700 na conta. Quando eu cheguei lá pra comprar pra fazer o cadastro e tal, fui comprando, escolhendo os pares, deu R$696 a minha conta. Meu Deus. R$4 não ia dar pro ônibus pra voltar. E comer também ninguém precisa o resto do mês. É só um detalhe, né? Claro. Nossa, amiga, cheguei em casa cheia de sacola de sapatilha, né? Eu falei, meu Deus, as primeiras sapatilhas eu já enfiei na na esposa do rapaz que me levou de carona, do meu amigo. Eu falei, amiga, já compra aqui pra me ajudar, né? E eu lembro que eu cheguei assim, peguei aquele monte de sacola e falei, meu Deus, e agora? Agora eu preciso vender isso aqui, que eu preciso de dinheiro, né? E nesse mês ali, aí eu cheguei na igreja e falei, cara, ofereci, eu lembro que eu escutei umas palavras, umas pessoas assim, pra desanimar, né? E eu falei, meu Deus do céu, é sempre assim, né? E ali, chegou no final do culto, eu tinha vendido todas as que eu tinha levado. Glória. E aí, toda semana eu tinha que ir lá repor, buscar. Eu lembro, o primeiro mês eu vendi 150 pares de sapatilhas. Gente, empreendedorismo raiz. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa de força de vontade, determinação e superar todas as suas dores. A gente vai ir agora pro intervalo comercial, tá? E aí, após isso, a gente vai voltar aqui para estar explicando para vocês um pouquinho de onde surgiu essa faixa, a superação de Juliana Gomes. Eu quero aproveitar também esse espaço para agradecer ao sítio da família Souza também. E lembrando também que Cereja Paper também está aqui conosco presente, tá bom, gente? Então, voltamos em breve. Ei, você já conhece a Cereja Paper? Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. A rádio que toca a palhoça. Voltamos então para esse segundo tempo aqui e a gente paramos nos 150 pares vendidos. Em um mês, né, amiga? Em um mês. E ali, e isso sem a onda de Instagram, sem onda, era no caderninho, papelzinho, caneta, anotando ali o meu controle. Amiga, eu não sabia nem o que era a palavra empreendedorismo, acredita? Eu não entendia nada sobre empreendedorismo, eu só sabia que eu tinha que vender, que eu já tava ali, que eu tinha que trabalhar pra mim. Eu nunca nem tinha ouvido falar assim, nossa, você é empreendedora, vai ser empreendedora, não sei o que, o empreendedorismo. E ainda não tava tão forte, porque eu acho que essa onda bem, né, de ser tão falada foi agora depois da pandemia. Foi no meio da pandemia ali, né? Surgiu depois. E eu nem sabia o que era, só que eu sabia que eu precisava fazer acontecer, né? E eu sei que com 3 meses vendendo sapatilha,
eu conheci uma moça que me ligou e falou assim, eu vi o teu Instagram e eu queria te ver contigo, não queres montar uma coleção assinada por ti, ter a tua marca própria de sapatos? E eu falei, olha, que interessante, gostei da ideia, pode ser. E ali, com 3 meses, eu montei a minha primeira coleção, Juliana Gomes, lancei a minha primeira coleção, com todas as dificuldades, com garra, sem entender direito como que montava uma coleção, como que contratava uma modelista para fazer os desenhos. E ali eu montei. Então, com 3 meses vendendo a sapatilha, eu montei a minha coleção. E com 6 meses eu comecei a ter parcerias, assim. Então, eu participei de um desfile, né? Fiz o primeiro contato ali que eu tive de entrevista, de poder levar a marca numa entrevista na TV. E participar de foto editorial com estilistas, com pessoal assim de mídia. E aí abri a minha primeira loja, né? Que você me ajudou muito no processo da mentoria. Então, porque eu era muito perdida. Eu fui fazendo tudo muito no impulso, com muita fé, claro. Eu sempre acreditei nas promessas de Deus, naquele movimento. Mas eu sempre ia dando a cara. E olha que nesse meio tempo da loja, eu fazia plantão ainda de noite, cuidando de idoso e vendendo os meus sapatos e daquele jeito, né? Fazendo toda aquela trajetória. E aí eu abri a loja, tudo com parceria, amiga. Não tinha... Eu lembro que eu falei assim, eu vou montar uma loja, eu vou montar a loja física, vou montar a loja, eu não sei como é que eu vou fazer. E meu marido falou, mas como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu vou. Eu lembro que eu liguei pro rapaz de uma sala e a gente não tinha R$1, tá, pra alugar. E eu só falei pra ele um dia, ele antes, Valério, querido, antes de mais uma vez, Valério entra em ação. Valério, então, olha só, eu vou abrir uma loja. Hoje a gente vai alugar uma sala comercial. Ele assim... Eu falei, volta, chega cedo pra se arrumar que hoje a gente vai olhar uma sala. Eu acho que ele não me deu muito credibilidade, como sempre. Quando ele chegou, eu tava toda maquiada, toda arrumada no salto. Ele falou, onde é que tu vai? Empresária de sucesso. Eu falei, a gente vai conversar com o rapaz de uma sala. Se arruma todo. Ele falou, a gente não tem eu lembro que ali na minha carteira eu tinha R$1,25. Eu enchi a garrafa de água em casa pra levar. Eu falei assim, meu filho... ninguém precisa saber que a gente não tem dinheiro, a gente não precisa mostrar a cara de pobre, se arruma e a gente vai. É isso aí. E cheguei lá e aí falei com o moço e ainda bem cara de pau, pedi 3 meses de carência pro rapaz da sala. E eu falei, Deus, se for se for do teu propósito, vai dar certo, né? E na outra semana, sem fiador, sem nada, o cara me ligou, me chamou no cartório pra assinar o contrato. Deus foi, assim, providenciou parcerias em tudo, desde a arquiteta para fazer papel de parede, tudo que eu precisava, pro coquetel, cerimonialista, tudo, assim. Eu vi muito a grandeza, aquela de novo, a dependência de Deus, você acreditar, saber que se você pode, você vai dar um jeito, né? Quando você quer que aconteça, você busca forças. Né? E eu tinha que ser a principal a acreditar em mim, porque os nãos eu já tinha, né? Às vezes por medo da gente sofrer, a família, não por mal, mas aí começa a te dizer que tipo, nossa, não faz, né? Se você pegar isso e levar pro lado sentimental, você vai começar a criar bloqueios, né? Dentro de você, tipo assim, nossa, aí você vai ficar se amarrando, e o Valério dizia assim, olha, eu não queria que fosse, mas se você quer, tô dentro, então eu ia me jogar. É importante, né? Ter alguém que, principalmente que esse alguém seja alguém como um esposo que tá ali do teu lado te apoiando, né? Exatamente. Porque agora, falando ali, eu falei 2015, mas porque pra mim marcou muito esse período de crise, mesmo antes da pandemia. Então, nesse período de 2015, eu me lembro que eu tinha uma palestra, eu tinha um evento para fazer em Gramado, no Rio Grande do Sul, só que esse evento ele foi cancelado. Em função dessa crise que foi a greve dos caminhoneiros e parou o Brasil, né? Então, eles realmente falaram que iam parar o Brasil e pararam. Então, foi tudo cancelado e a gente se viu ali muito apertado, sem dinheiro. E tinha um evento para eu ir, daí não em Gramado, mas próximo da minha cidade de Novo Hamburgo. E aí o meu esposo, ele pegou e falou assim, eu fui convidada para dar um case, né? Uma palestra.
Aí começou a história, né? E aí, meu marido disse, não, você vai. Eu disse, não, eu não vou. Porque tinha ainda a questão do convite, a janta, aquela coisa toda. Eu disse, não, eu não vou, imagina, né? Gastar esse dinheiro todo aqui pra eu ter que falar ainda. Indignado, né? Eu disse, não, eu não vou. E aí o meu marido pegou e falou assim, não interessa o quanto a gente tem. Você vai. E é nessa oportunidade que algo vai acontecer. E a partir dali vem o convite para ingressar na escola como coaching, né? Então, depois da palestra, porque eu não me via como mentora, eu não me via como, né, a gente faz, mas não se vê. Precisa vir alguém para te dizer, mas isso que você fez é uma história de superação. Isso que você fez, né, você cuidou de vidas, isso é mentoria, né? Então agora você precisa só das técnicas. E aí eu não ia. Gente, eu não ia, fui brigando, tava chovendo, eu me lembro que eu fui dirigindo, porque eu não devia, porque eu vou gastar o dinheiro agora, as crianças vão precisar. E às vezes, na verdade, o seu medo te limita, porque o que os outros vão falar? A Fernanda tá lá toda arrumada e daí os filhos vão passar necessidade. É sempre os outros. É sempre os outros. A gente quer colocar a situação que a gente tá vivendo primeiro, né? E, tipo assim, às vezes a gente já tem a palavra liberada sobre a sua vida, sobre a nossa vida, mas a gente quer olhar toda a situação em volta. Tudo que tá acontecendo para limitar. É igual a questão da loja. Eu tinha uma palavra liberada para mim que eu teria uma loja, mas eu olhava, por exemplo, eu não ter todo o recurso financeiro. Isso é saber que Deus podia mandar tudo, que, né, eu ia conseguir se eu me esforçasse um pouco mais. Nossa, se hoje eu tô aqui, eu posso fazer tal coisa, eu posso dobrar tal coisa, por que não? E a gente coloca todas essas coisas, e aí a gente começa o que vão pensar. Sempre. Ah, mas aí o que vão pensar? Poxa, ela não tem nem tem um carro novo na garagem, vai lá montar uma loja. Ah, não tem não sei o que, vai lá montar uma loja, sabe? E a gente coloca essas coisas muito forte, né? E a gente, quando 2019, foi o ano, as coisas já estavam muito difíceis, né? O Brasil já estava assim, muito difícil. E aí eu fui, em novembro eu abri a loja. E aí eu abri, né, querida, com a fé, com a coragem. Em dezembro, aquela coisa de movimento e tal. Chegou ali no outro ano, pandemia. Aí em março, fechou tudo. Falei, gente, mas eu nem tive o gostinho de aproveitar a minha loja direito, né? Tive nem o gostinho de ver as pessoas irem nela e tal. E aí começou todo aquele movimento de abre, fecha. E aí começou toda aquela luta, aquele desespero de meu Deus, e agora? Deus sempre falava pra mim o seguinte, que a loja seria pra eu resgatar pessoas, pra eu cuidar de pessoas. Eu acredito muito nisso. E eu tenho umas amigas que falam assim, a loja da Ju parecia mais um consultório, que toda vez que a gente chegava lá tinha uma mulher chorando. O sapato era só um meio, uma desculpa, né? Foi para muita cura do passado na minha vida pela questão da escassez. Eu sou muito grata a Deus, porque aquilo que muito me marcou, que foi a falta do sapato, Deus me abençoou e me dá uma marca de sapatos, né? Não só uma loja, uma marca. E ali eu comecei o meu processo também na questão do empreendedorismo, de acreditar em mim como mulher. Eu lembro que o meu líder, ele falava muito assim, você precisa se ver como empresária, você ainda se vê como vendedora. Enquanto você só se vê como uma vendedora de sapato, muita coisa ainda vai travar na sua vida. E eu falava, gente do céu, eu preciso mudar o meu olhar de vendedora e começar a me ver como empresária, como uma empreendedora, como a dona de uma marca mesmo, né? E aí começou a vir todo forte aquela questão de digital, né, do empreendedorismo, e aí foi onde a gente se conheceu, que você entrou e me ajudou muito nessa questão, que daí entra também a questão de novo, nossa, o que as pessoas vão pensar, né? E aí a gente começou a ver todo o trabalho, eu fiz todo um trabalho de posicionamento nas redes sociais, que a Fê me direcionou muito a me posicionar, me portar nas redes sociais. A gente fica com aquele medo, aquela limitação das pessoas colocarem preço no teu trabalho, porque você começou vendendo um produto X, daí de repente você muda. Então você faz todo um posicionamento, fiz todo um posicionamento de marca, né, na internet com a minha marca de imagem,
identidade visual, toda a experiência, porque hoje eu sei que eu não vendo só sapatos, hoje eu calço a mulher para o sucesso, eu calço uma mulher que vai avançar, eu calço uma mulher diferente, uma empresária, eu sei que eu levo empoderamento através do meu produto para elas, né? E então, não é o preço, é o valor, mas eu tive que me posicionar e saber. A Fê, um dia, no meio de uma mentoria, mas ela tava falando com outro mentorado, bem louca, ela tava falando com outro mentorado, né, era uma mentoria em grupo, nananana, daí ela só virou, isso no Zoom, tá, daí ela só virou a câmera pra mim e falou assim, Juliana, muda teu preço tá errado. Eu falei, do nada. Eu falei, essa sou eu, gente. Eu falei, oi? A mentoria tá pegando, mentoria em grupo principalmente. Daí, do nada, eu tenho algum insight, porque vocês estão vendo que enquanto ela tá falando, eu tô anotando. Eu sou assim, eu tenho alguns insights, eu preciso escrever. E ela, do nada, assim, ó, muda teu preço tá errado, o teu sapato é diferenciado, é pra mulheres diferentes. E sendo que, de novo, o meu líder, a importância dele na minha vida foi muito forte, né? Que ele falava pra mim assim, ó, não fique chateada por não atender todos os públicos. Isso eu nem tinha buscado mentoria ainda comercial. E ele diz assim, o teu sapato não é para todo tipo de mulher, e não é menosprezando, mas você vai chegar uma época que você não vai conseguir atender todo o público. Então tudo bem, vai avançando. Mas a gente precisa entender que, vamos lá, vamos pro começo de tudo. Você não tinha um calçado. E você tinha um problema grande na tua identidade e na tua falta de amor próprio, porque não lhe foi ensinado a se amar, né? E não porque, isso é culpa da minha mãe. Não, a tua mãe, ela tava trabalhando e dando o melhor dela. Então, você não teve alguém que estava ali te acompanhando, e o teu pai também deu o melhor dele, mas você não conseguiu espelhar ninguém. O que você conseguiu espelhar? Que ele fez a vida toda ser quem você é e tá tudo bem com isso? Que é a questão do trabalho. Meu pai e minha mãe trabalhavam muito, então eu trabalhei muito. Eu cheguei em Florianópolis e eu trabalhei em 3 empregos. Então, só que você se lembra o que você tinha espelhado lá em Pernambuco? A lojinha no meio da feira. A lojinha de calçados no meio da feira, quando a gente espelha e o nosso coração pulsa, isso a gente chama de espelhamento. Então, isso vai acontecer, porque a gente vibra dentro de nós algo, né? Assim, ó, olhei e brilhou os olhos. É que nem amor à primeira vista, gente. Quando você se apaixona, é a primeira vista, brilhou os olhos. Então, aquilo ali era a tua essência, brilhou dentro de você, porque você estava ferida naquilo ali, mas você espelhou e, sem saber, você determinou. Uau. Então, isso é um espelhamento. E aí, depois, o que você fez? Você co-criou. Você trabalhou por um objetivo. Qual é a questão de você não... mas meu calçado não é para qualquer tipo de mulher. Não é. O seu calçado é para mulheres que precisam ser empoderadas. Empoderamento vem de poder. E nós temos poder, mas nós precisamos que alguém nos revele esse poder. Então, teu calçado é para vestir mulheres que vão se empoderar e vão ficar cheias de poder, porque não são qualquer sapatos. É isso mesmo. E eu vejo muito forte isso, porque cada venda que eu faço não é uma venda comum de tipo, Ju, eu quero esse modelo, qual é a forma de pagamento? Sempre tem um por trás e vai buscando, mas será? E aí eu já começo, aquela mulher começa a se abrir, eu começo a conversar e a gente começa a trocar experiências. Quando vê, já chegou ali no ponto que dói nela, um ponto que ela se limitava, que ela tinha uma crença que ela não ia usar aquele produto. Eu digo que eu converto elas para os modelos e para as cores, sabe? E converti mais uma, porque às vezes chega ali querendo um nude, um saltinho básico, um pretinho, daí já leva um pink, né? Um vermelho, já um onça. Muda completamente. Então, tipo, eu falo assim, converti mais uma aqui nos sapatos. Eu me lembro que uma vez eu tava gerenciando uma empresa, porque assim, às vezes eu entro para dar mentoria para uma empresa e durante um período eu faço um gerenciamento. Daí eu tava fazendo um gerenciamento numa empresa em Florianópolis, e aí eu sempre busco entender por que o senhor me levou para tal lugar. E aí dentro dessa empresa em Florianópolis tinha muitos... Gente, tinha muito nordestino, inclusive. Tinha muito nordestino, tinha Paraíba, tinha de tudo, gaúcho, tinha tudo. E aí tinha um menino que ele é um querido, né? Se ele ver esse podcast, ele vai saber que eu tô falando dele. E ele precisava de um calçado. Então, aquele era um grupo, assim, de telemarketing. E eu já tinha virado a mãe deles, né? Porque... a pessoa morava, às vezes, lá no Ingleses, até chegar de manhã, ela não tinha conseguido tomar um café da manhã, então, gente, eu ia carregada, fazia um café da manhã pra eles, eu disse, você se alimenta. Aí eu fui no restaurante da esquina, fiz um acordo lá com o restaurante, eu disse, vocês vão sair daqui e vão almoçar. Não, mas é que não...
Vocês vão sair daqui, vocês vão almoçar. E aí depois, aí, no salário de vocês, de acordo com o que vocês forem ganhando, a gente vai descontando lá, que daí eu me acerto lá. Mas eu não quero mais ninguém aqui passando fome. E aí, isso foi uma revolução dentro daquela empresa, né? Porque era de 4 horas o horário deles. Daí até a gestora naquela época dizia assim... não, mas eles trabalham aqui só o tanto tempo, mas eles precisam comer nessas 4 horas, porque são só 4 horas, né? Ok, se a gente fosse pensar pela lógica que eles não vêm lá do não sei aonde e que muitos estavam ali para fazer a vida. Né, muitos tinham vindo de longe, tinham deixado os filhos, né, gente, gestores, se atentem a isso, tem muita gente que deixou família, deixou filhos pra vir aqui fazer a vida, e às vezes aquela pessoa tava trabalhando com fome, de tu ouvir o estômago daquela pessoa roncando, eu disse, pode levantar e ir lá tomar um café, sabe, não, todo envergonhado, né, meu Deus, ela é a gerente falando, você vai lá comer. E você só trabalha depois que você comer. Gente que desmaiava. E aí, uma vez, esse menino, ele tava sem calçado. E aí, eu vi que a Ju tinha postado um calçado masculino. E eu falei pra ele assim, olha, eu vou conseguir pra você um calçado masculino, mas você que vai pagar daqui a 30 dias. Não sei o quê, porque vai ficar ruim. Eu disse, não, você vai trabalhar, você vai bater as suas metas, vai ter os seus objetivos e vai vender. Acabou que acho que no fim, não me lembro como é que ficou, acho que ele não precisou, não me lembro exatamente o que foi. Mas já tava lá separado, né? Mas o que eu quero dizer, existia uma história, por isso que eu digo, gente, que o calçado dela não é pra qualquer pessoa. Ele vai lá e tinha uma história. Detalhe, eu não vendo sapato masculino, né? Verdade, eram alguns pares que tu tinha, né? Alguns pares que eu tinha pego pra atender uma campanha de Dia dos Namorados e tinha ficado uma numeração que não saía. De jeito nenhum. E era a numeração que a Fê precisava, né? Que doideira isso, gente. E é incrível, assim, as coisas. E essa questão é muito forte, porque mesmo nesse processo, contando tudo isso, dentro desse meu processo, Fê, de força, de acreditar, e eu tinha que ser aquela que acreditava em mim, sempre fui. E nesse momento Deus foi muito bom, muito grandioso, porque a minha mãe, ela se fez muito, daí sim, ela faz muito presente na minha vida, os meus pais, eu vejo muitas empreendedoras falando que não tem o apoio da família, né, mas o meu irmão é aquele que sempre compra, minha mãe, e o meu pai compra pra dar de presente, e aquela coisa, sabe, eles sempre me ajudando, de alguma forma eles estão ali comigo. Mas dentro disso, assim, ó, as coisas elas acontecem e você tem que acreditar e ter força e buscar, independente da situação. Às vezes, todo o contexto vai dizer que não. Já chegou o momento da minha loja estar lá aberta, minha mãe tá lá na loja, fazendo ali pra mim, e eu tava em outro lugar fazendo faxina pra ter o dinheiro no mês, e as pessoas não, né, a loja tá ali aberta, a Juliana tá ali, a Juliana com a marca dela, e eu tava fazendo faxina, e eu, mãe, você fica pra mim à tarde na loja? E a mãe ficava lá, e eu ia lá fazer faxina. As minhas amigas, quantos Pix, filha, confusão de anota Pix aí pra mim, completa um Pix aqui, outro ali, e as pessoas não sabem, já teve um momento e entra a questão de viver na dependência de Deus, né? Teve um momento de eu ter que lavar o meu cabelo com detergente, porque eu não tinha dinheiro pra comprar o shampoo, sabe? E meu marido chegar ao tempo de dizer assim, eu vou deixar a carteira em casa, porque hoje eu tinha que ajudar no café lá na empresa e a gente não tem dinheiro, eu vou dizer que eu esqueci a carteira. E a gente passou muito, mas sempre acreditando que Deus tinha algo maior, assim, né? E aí veio toda aquela questão da pandemia, aí veio você, aí entrou a questão de eu buscar o autoconhecimento, porque daí tudo começou a fazer sentido desde a infância, porque senão você fica naquela, meu Deus, mas por que tudo acontece comigo? Por que as coisas difíceis só acontecem comigo? E daí a gente começa a criar dentro de nós que tudo dá errado. Exatamente. E aí eu tinha toda aquela crença de tipo, mas pra que eu vou buscar uma coach, um autoconhecimento, né? Eu tenho a palavra, eu vou orar, eu vou buscar. E não é, né, Fê? A gente tem que ter a ação. Porque oração é orar mais ação. É verdade. Né? É você ir pra cima também, você fazer a sua parte, né? E aí eu fui me conhecer, eu fui ver todas essas questões lá do passado, a questão do que eu foquei, do que eu vi, e automaticamente na minha mente eu gravei pra hoje eu estar vivendo isso, né? E é incrível a forma que Deus veio trabalhando na minha vida. E ontem ainda conversando com a minha mãe, eu falei assim,
Às vezes a gente só queria viver normal, às vezes fala, meu Deus, eu não podia ser uma pessoa normal, como as outras, que não tem luta, que só acorda, trabalha, paga as contas, tá tudo certo, vive bem, vive... Não, é luta, sempre tem alguma coisa ali no processo, uma coisa de... Falei, mas talvez não teria graça não viver essas experiências, porque eu aprendi a viver as minhas experiências, eu aprendi a ouvir Deus na minha caminhada, eu aprendi a ser seletiva, a entender quem que eu tinha que deixar para trás. E nesse processo que veio muito online, que veio toda essa questão das lojas online, né, na pandemia e tal, e eu tava ali com a loja e já tava fazendo a mentoria com a Fê, e a Fê falou pra mim assim, vamos mudar todo o teu processo da loja, porque também tem uma coisa, quando eu fechei a loja, muitas pessoas vieram tipo assim, não deu certo. Não deu certo, fechou, né? Fechou pra não pagar aluguel. Porque não estava estruturado. E não foi isso. Teve todo um processo por trás. Teve toda uma orientação para chegar nesse momento de fechar a loja física e migrar para o online. E as pessoas vêm por um outro lado, né, gente? Eu não fechei eu fechei 2 escritórios. Eu tava numa fase que eu tinha um escritório no Pagani e tinha um outro no Estreito. Ok, tá tudo bem? Exatamente. Só que você tem que entender como o mercado tá andando e às vezes parece que você tá andando pra trás. Não, o mercado tava se posicionando diferente. Né? E aí a Fê falou, eu falei assim, Fê, mas meu Deus, e todo esse trabalho que eu tive e abrir em tão pouco tempo. E ela falou assim, olha, eu sei que mudar dói, mas continuar na zona de conforto dói bem mais. E como tua coach, eu te oriento a fechar a loja, né, migrar para o digital. Como cristã, eu vou te orientar a orar e buscar direcionamento, né, busca direcionamento dos teus líderes. Mas como tua coach hoje, eu vejo que é fechar a loja, se posicionar no digital, posicionar a tua marca, porque tu não é uma loja que vende calçados, tu é uma marca. Então, as lojas podem estar vendendo a tua marca também, né? Então, fez todo sentido. Quando eu fui falar com eles falaram, Ju, Deus sempre falou sobre o teu nome, não sobre 4 paredes. Onde você estiver, você vai ser a Juliana Gomes. Né? Então, porque eu comecei de novo com aquelas limitações. Mas o que é que vão falar? Ai, meu Deus, mas vão falar que eu fechei. E eu pensei, me abalei muito, assim. Tanto que no dia que eu fui lá fechar, eu chorei. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, mas eu também chorei quando eu fui fechar o meu escritório. Meu marido te acalma, fica filho, calma. Né? Filho. O escritório do Pagani, gente, eu chorava. Tanto que às vezes a gente passa por ali e ele diz, quer abrir de novo? Eu disse, não. Não. E aí veio a questão de que eu comecei a me envolver muito em causas sociais, a trabalhar em causas sociais, e tá na madrugada, e tá não sei o quê. E aí eu já tinha a parceria com as meninas do MIS, né? E aí veio o convite, né? Porque mesmo a questão, quando eu entro no meu Instagram para falar dos sapatos, eu falo muito sobre a questão de mim. Eu tenho uma amiga que fala assim, nossa, eu vi toda a pandemia, tu sempre se maquiando, se vestindo mesmo dentro de casa. A gente tinha até uns desafios que a Fê passava, só podia entrar na mentoria maquiada. Mas isso é bom, sabe? Você acordar e ter um ritual no teu dia, de tu se arrumar, de tu se vestir. E eu tenho uma amiga que a gente fala que ela é muito elegante, ela disse assim, mas cara, eu era tipo um Juninho Play, vivia de moletom, de tênis jogado, mas eu aprendi a ver você sempre se arrumando e tal. E aí começa aquela coisa, né? Tipo assim, é do meu jeito. Mas do meu jeito eu busco ser o mais feminina possível. Às vezes não é a roupa de marca que vai fazer você ser uma mulher bonita, uma pessoa que vai botar toda a tua essência pra fora. É quem você realmente quer demonstrar. Então você tem que entender também que imagem que você quer passar pras pessoas. E eu aprendi a ser muito forte sempre, porque independente de tudo que eu passei, que às vezes não conto nem metade, eu sempre... Chegou na frente dos outros, tô sempre forte, sabe? Sempre cabeça erguida, porque eu já tinha me magoado demais. As poucas vezes que eu expus a minha fraqueza, se aproveitaram disso, né? Então aí você aprende. Só que eu não quis ser aquela pessoa que cria uma capa de proteção e começa a machucar outras pessoas, assim. Quis ser diferente. Eu fui muito magoada, eu fui muito machucada. Pegaram pesado com coisas que não precisavam, que não fazia sentido as pessoas usarem pra me magoar. Só que eu coloquei na minha cabeça o seguinte, tem umas pessoas que às vezes até no Instagram eu recebo algumas mensagens, você é sempre muito positiva. O que eu coloquei na minha cabeça? Nenhuma mulher que estiver perto de mim vai ser humilhada. Nenhuma.
que depender de mim, ela pode estar acima do peso, ela pode estar com o cabelo que ela não gosta, ela pode estar abaixo, ela pode não ter a roupa melhor do mundo, ela não vai se sentir para baixo se eu estiver por perto. Sabe, eu cheguei uma vez num determinado local e tinha uma moça que tava com umas roupas bem simples, bem assim e tal. E aí tinha umas meninas falando. E eu fui a primeira, eu cheguei, porque às vezes você sai de casa se sentindo linda, mas ninguém elogia aquele dia, né? Acontece, né? Acontece. E aí, mas eu já cheguei falando, meu Deus, como você tá linda, que gata, sabe? Que, tipo, as meninas ficaram meio assim, eu não gosto, eu não deixo, eu não permito, sabe? Às vezes até a brincadeira, mas foi só uma brincadeira. Não brinca. Não brinca com isso, porque você pode estar bem. A outra pessoa não. Eu já cheguei numa reunião que tava assim com as pessoas e tal. E aí todo mundo comprando café. Eu cheguei, coloquei a coca ali, coisa. E a menina falou assim: você não toma, isso é coisa de gordo. E eu falei: sim, mas eu sou gorda. E a coca é pra todo mundo, não é só pra gordo. Tipo, eu estava bem, eu tô bem comigo, eu tô desconstruída. Mas outra pessoa podia não estar. E ela é uma pessoa que lida com mulheres. E se ela não tivesse, se ela não estiver preparada para lidar com todo tipo de mulheres, né? Eu vi recentemente, na verdade eu não vi, me mandaram no WhatsApp um coach que foi preso em São José, Florianópolis, algo assim, porque ele tinha forjado o próprio sequestro. Isso foi essa semana. Ele tinha forjado o próprio sequestro e aí ele era do Rio Grande do Sul e tal. E aí o pessoal me mandou, né? E aí começou aquela sarração, aquela brincadeira. E aí eu disse assim, eu não tô com tempo essa semana de falar sobre isso nos stories, mas já que eu lembrei, vai agora. E porque eu já tinha falado sobre isso com vocês, entre outras coisas. A Bíblia fala sobre os falsos profetas. Então isso não é só dentro da igreja, é fora também. Hoje, se a pessoa vai lá e se intitulou por ela mesmo coach, cuidado com isso, porque coach é cuidar de vidas, é treinador, mentor, treinador de vidas. Então você não tá lidando com pessoas simplesmente que elas querem sucesso. Não é somente sucesso profissional, porque não existe sucesso profissional sem uma vida pessoal estabilizada. Então tem muita gente vendendo teoria da prosperidade por aí e pegando o seu dinheiro ou de outras pessoas que acabam indo lá e comprando esse determinado produto e estão simplesmente acabando com a gestão das suas vidas pessoais. Então, cuidado com isso, tá? Então, agora eu me lembrei desse caso porque você ir lá e pagar para uma pessoa que vai mentorar a sua vida, essa pessoa está direcionando a sua vida. Então, procure saber quem é essa pessoa antes. Procure saber quem é essa pessoa desde muitas vezes a infância. Procure ir lá e pesquisar. Uma das coisas que eu faço é deixar o meu Instagram simplesmente tudo aberto desde o início de tudo. E isso aconteceu, e foi muito importante, porque teve uma pessoa que disse assim, olha, eu não ia te contratar porque falaram umas coisas meio ruins de você. Isso é não veio o caso, mas é uma empresa bem grande aqui em Palhoça. Eu não vou te contratar porque iam falar mal de você. Mas aí eu fui lá no teu Instagram desde 2000 e não sei quanto, e a sua postura é sempre a mesma. Gente, eu achei isso incrível de ouvir de alguém. A sua postura é sempre a mesma. Então é que nem a Ju falou, independente do quanto que lhe machucam ou do que vão falar de você. Importa quem Deus fala que você é. É verdade. Importa aquilo que Deus diz sobre você. Porque isso que você fez de ir lá e ajudar essa pessoa, e por isso que vem esse gatilho na minha mente, isso é ser mentor. O que é ser mentor? O mentor é você passar por vivências e essas vivências você ajudar essa pessoa em determinada área. Então tem muitas mulheres e algumas que eu levanto e a Ju é uma delas, né? Que eu digo assim, você é uma mentora. Porque as suas vivências te levantaram para ajudar outras mulheres. Então, você tomou uma postura e uma posição de uma verdadeira mentora de vidas. E é sobre isso, gente. É sobre ser, não é sobre ter. Porque não adianta eu ir lá e colocar um monte de roupa de marca, ganhar 300 mil por mês e não ser nada por dentro. E nem para alguém. Nem pra alguém. E é fácil quando você já tem os métodos ali, né? O dinheiro, seja que for, pra fazer outros processos, mas você não vai ter isso, não tem tido a experiência, né? Então eu entrei, eu fui convidada pra ser Miss, né? Pra ser Miss Plus Size e representar a cidade de São José. E eu digo que Deus, ele usa as nossas dores para curar outras pessoas, para curar outras dores, porque até nisso
onde me machucava, eu vi uma oportunidade de ajudar outras pessoas, de levar vida para outras pessoas. Então, a partir do momento que eu tive esse resgate em mim, de me olhar, de aprender a me amar, porque eu só me via como uma trabalhadora, eu não me via como uma mulher, né? Como alguém, como a Fê falou para mim outro dia, doce, né? Uma pessoa que ajuda outras pessoas, que dá amor. Eu não me via. E aí, então, tudo isso era difícil pra mim. Então, quando a Fê falava parecia comigo, antes, eu falava assim, um bichinho do mato, né? Porque tudo, eu não era capaz, eu não podia, eu não queria aparecer, eu não queria... Eu entendo que eu sofri muito com o fechamento da loja, porque eu dizia, mas Deus, mas você me deu... Só que, assim, Deus, ele também deu a arca pra Noé. Noé passou muito tempo construindo aquela arca, igual um louco, porque nunca tinha chovido no local, e ele construindo uma arca. E aí ele não passou um ano dentro da arca, daí tem que parar, ele teve que saber onde pousar, onde parar, onde descer, onde tinha o solo seco, porque dentro da arca ele não ia frutificar. Ali dentro ele não ia frutificar, e eu dentro da loja não estava mais frutificando. Eu estava acostumada com as vendas, mas eu estava paralisada naquilo. Quando fechou, eu comecei a sair, eu comecei a levar minha marca para outros lugares, para encontros. Eu vi que eu podia trabalhar levando o empoderamento, levando mulheres, ajudando mulheres a se curar, porque às vezes elas vêm para mim, tipo, porque eu acabei de ter filho, porque eu tô ruim, porque o meu corpo... Eu falei, você acabou de gerar uma vida dentro de você. Você acabou de produzir um milagre, curte o momento, depois você volta. Porque tem uma coisa também, a aceitação não é desistência. Você se aceitar não é desistir da sua saúde, não é desistir do seu corpo, como muito preconceito e a gordofobia é abordada. Tipo, porque a plus size... Hoje eu tenho parceria com uma clínica de estética. Mas tem que fechar a boca. Mas tem que cuidar da alimentação. Eu tenho parceria com uma nutricionista, porque eu quero o meu bem-estar, uma melhora de vida. Você se aceitar plus size, você se amar e você olhar para outra mulher e dizer para ela que ela é linda, que ela merece se cuidar, independente do corpo que ela estiver, porque ela merece ser cuidada, ela é filha amada. E é uma diferença entre o relaxamento, exatamente, contra, na verdade, o biotipo, exatamente, que a pessoa aceitou, né? E a gente, é até complicado isso, mas eu vou te dizer um negócio, tem gente que não estava tratada na sua alma e achava que emagrecer era a solução de tudo e virou a pior pessoa. Por quê? Porque daí ficou focando só na estética, sabe? Aquele número de plásticas excessivas, porque continua não se aceitando. Então, primeiro você tem que aceitar aqui. Exatamente. Tu pode, por gentileza, colocar essa faixa? Ai, que agonia, né, gente? Ela tá com essa faixa linda. E eu não sei se eu ia tirar. Tu não te dá vontade de dormir com ela? Acho que eu ia até dormir com ela. Vai ficar assim, acordar a rainha, né? Toda hora olhando ela. Maravilhoso. Agora vou te dizer um negócio. Que esse vídeo alcance muitas pessoas em nome de Jesus, porque quem falou que ela não ia vencer, eis a Miss Plus Size aqui, né? É isso aí. E tipo assim, né? Não é só a questão do Miss Plus Size, é que veio pra mim o meu poder, fez eu entender o que todo aquele processo que a gente até fez em mentoria de cura, é de Deus dizer assim, filha, você tá vendo onde que eu quero que você chegue, você tá vendo quem você pode alcançar, que aquilo que era tanta dor, que te causou tanta dor, tanto sofrimento, porque você convive com a gordofobia em todo o tempo. Em todo o tempo. Ju, mas aceita. Como já teve gente que falou pra mim, tá na moda esse negócio das gordas, né? Gente, pelo amor de Deus, vai buscar um pouquinho de conhecimento, né? Não. Tem imersão agora, tá, gente? É 22 exatamente, de outubro, ainda tem vagas. Façam. E a questão é se curar. Uma pessoa curada, ela cura outras pessoas, ela não vai magoar. E uma pessoa ferida fere outras pessoas. Fere. E tem pessoas que ela tá ferida, tem mágoas, ela não sabe que tem. Uhum. E ela... Eu passei por uma situação que eu precisava entregar um resultado de algo e eu não entreguei porque eu tinha ficado magoada com determinada situação. E aí a pessoa se levantou e ela disse, você quis pagar o troco na mesma moeda. Na hora caiu um estalo em mim que eu disse não, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Porque pessoas feridas ferem. Eu fiz porque eu estava magoada, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Porque na hora eu já tive aquela coisa assim, que é justamente isso. Pessoas feridas ferem, mas aí eu me lembrei,
determinada pessoa me feriu, eu não tenho que fazer da mesma forma. Exatamente. Porque eu não vou transbordar dessa forma, né? A gente transborda do que tem dentro de nós. O que tá cheio, né? O que a gente tá cheio. E hoje, graças a Deus, eu dei espaço à cura, dei espaço ao amor, eu quis ser diferente. Hoje, aquela menina que veio lá de fora, que chegou aqui assustada com R$60, né, e uma malinha e cheia de sapato e que passou fome, que lavou o cabelo com detergente, que comeu um lanche durante 24 horas, era o mesmo lanche, né, e que foi humilhada, trabalhou de faxina e passou por todas as coisas. Hoje é empresária, hoje ela é uma pessoa que sabe que ela é amada, hoje representa outras mulheres, tem um programa também que empodera outras mulheres, um quadro, né, quebrando padrões, para empoderar outras mulheres, para dizer para elas assim, ó, eu tô aqui contigo, não passa por isso sozinha, eu tô aqui para conversar com você, eu sei das tuas dores, porque eu também passei, sabe? Esse é o meu propósito. Mulheres curadas curam outras mulheres. Quero aproveitar aqui, gente, mais uma vez, para estar agradecendo. Primeiramente que eu tô aqui com o cabelo esvoaçante, que ele tá até trancando no microfone, né? Porque eu fiz uma escova no Madame Diamond e fiz as unhas também. Então eu tô aqui toda minha chanes. Então obrigado, meninas, pelo atendimento de hoje, tá? Então eu também quero lembrar vocês, gente, sobre o sítio Miriam Silvio e Souza, Sítio Família Souza, que fica em Sorocaba de Dentro, Biguaçu, 40 minutinhos de Florianópolis, tá bom? Cereja Paper, que é uma papelaria muito doce, que assim, eu tô muito chique com essa caneta que tem até um diamante, tá? É lá de Cereja Paper, que fica no Pagani, em Palhoça, tá bom? E agradecer, gente, a participação aqui de Juliana Gomes, que ela não simplesmente veste os seus pés, mas ela te empodera dos pés à cabeça. Então fica aí essa mulher linda, que é doce, e ela é toda doce. Eu falei, e repito, essa semana eu falei pra ela de novo, eu disse, cara, como você é doce, eu tô da ogra, e ela é muito doce. Então, Ju, muito obrigada pela participação. Eu que te agradeço, meu amor, é sempre um prazer estar perto de você. Então, gente, voltamos na semana que vem com mais um programa, tá bom? Equilibrilho no ar.